Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 29 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 25 de Kislev, do ano 5782. Estamos hoje no primeiro dia de Hanukkah, a festa das luzes, né? E uma das grandes mensagens que nós temos em Hanukkah é que a luz vence as trevas, o bem vence o mal. Então, esta é uma das grandes mensagens que nós temos aí para Hanukkah, certo? Ou seja, o bem sempre vence o mal e a luz sempre vence a escuridão ou as trevas, que simbolizam exatamente as coisas negativas, ruins, as coisas más da vida. Se as coisas estão difíceis, uma coisa é certa, nós não podemos deixar-nos dominar por essas coisas negativas e ruins que estão acontecendo aí nos quadrantes do nosso planeta. Nós precisamos realmente buscar a luz, precisamos buscar o conhecimento, a sabedoria, como os nossos sábios dizem, né? A sabedoria humana, ela enche a face da terra de luz. Então, nós precisamos buscar exatamente a sabedoria divina, a sabedoria de Deus que vem através da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nesse sentido, é estarmos cada vez mais nos enchendo de luz para podermos levar luz, né? Então, Hanukkah, que nós estamos aí no primeiro dia, temos aí mais 7 dias pela frente, nós precisamos procurar entender, como diz o Rebbe anterior, nós precisamos procurar entender a mensagem das chamas, das luzes de Hanukkah. Por isso, não se acende as 8 luzes de uma vez só, é uma após a outra. Um dia, segundo dia, até o 8º dia. Isso significa que, apesar de tudo, mesmo que possa parecer que o mal está vencendo ou está mais forte, isso significa que uma chama por dia, um passo por dia, a luz dos olhos de Deus, a luz da sua palavra, dos seus mandamentos, e para nós não judeus as 7 leis universais, isso significa perseverança. Nós não podemos deixar de seguir em frente, seguir a nossa jornada. Por isso, nós estamos aqui com o nosso Rabino Hafetz Chaim sobre Shemirat Halashon, ou seja, guardar a língua. E dentro desse aspecto, é um exercício diário. Por isso, é uma lição a cada dia, né? Então, é uma lição por dia que nós vamos aprendendo. Você não tem como aprender todas as lições que um livro traz para você num único dia. É uma palavra por palavra, uma página por página, um ensinamento por ensinamento, e assim sucessivamente. Uma lição para cada dia. Se nós aprendermos uma lição hoje e pormos em prática, já estamos fazendo uma grande coisa. E isso para Deus é precioso. Então, por isso, uma lição a cada dia é para que nós possamos estarmos aí com Shemirat Halashon, guardar a língua, estarmos vivenciando Hanukkah, não apenas nesses 8 dias, mas em todos os dias da semana, do mês, do ano, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá e dos seus mandamentos. Então, por isso, para hoje, o nosso Rabino Hafetz Chaim, ele tem a seguinte lição: a qualidade do silêncio. Já dizia um grande sábio de outrora, que conviveu muito tempo no meio dos sábios, ele era aluno na época, e ele diz que uma grande coisa ele aprendeu: a sabedoria que há no silêncio. Shemirat Halashon, guardar a língua, guardar silêncio, ainda é o melhor remédio. Vamos ver então o que o nosso Rabino fala conosco no dia de hoje? Uma lição a cada dia, a qualidade do silêncio. Já dizia o Rabino Yitzhak,
qual o ofício o homem deve exercer neste mundo? Qual é o ofício? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua profissão para esses dias? Por incrível que pareça, o rabino, ele responde da seguinte forma: ele deve se fazer de mudo. Uau! Ele deve fazer-se de mudo. Shemirat Halashon. A descrição do Rabino Yitzhak da qualidade do silêncio, ele qualifica como uma profissão, para que nós possamos compreender melhor o que significa exatamente isso. Então, profissão encerra inúmeras lições importantes. Então vamos lá. Se uma pessoa que não está familiarizada com uma certa profissão e tenta criar um produto dessa profissão com suas próprias mãos, ela acha a tarefa excessivamente difícil, porque afinal de contas ela não entende, ela não sabe, ela não aprendeu aquilo. Não importando, se imaginou que ela seria simples, mesmo que a princípio ela tenha pensado que seria algo simples. À medida que ela começa, ela já percebe que é excessivamente difícil. Tornar-se qualificado numa determinada profissão exige um período de treinamento e experiência. O mesmo acontece na arte do silêncio. Aqui o nosso rabino Hafez Haim, com base na citação do rabino Yitzhak, né, que nos traz pelo Talmud, pela Mishnah, então é uma profissão que exige treinamento e experiência. Toda profissão exige isso. Aqui ele qualifica o silêncio como uma arte. Portanto, se é uma arte, ela precisa de treinamento e experiência. Dentro desse aspecto, a capacidade de controlar-se e não falar quando a situação exige silêncio é de fato preciosa. Por exemplo, você pode observar que nos hospitais, nos corredores dos hospitais, tem lá uma placa de aviso. Normalmente uma pessoa ou uma imagem de uma enfermeira, né, com o dedinho na boca e a mensagem embaixo: silêncio. Mas quem já esteve internado, qual que é a experiência que ele tem? O silêncio só está na placa, porque não tem silêncio. É uma conversação que dá medo, não é verdade? E quando então, né, com raras exceções, e quando então se abre a porta do quarto onde o paciente está dormindo, ainda mais quando é de madrugada, né? Abre a porta, BUM! Parece que o mundo está caindo, parece que o mundo está sendo destruído. E aí já é aquela porta abrindo, BUM! O interruptor sendo tocado, pá! A luz, pá! Na cara do paciente. E tá lá a plaqueta lá. Silêncio. Né? Imagine se não tivesse a placa então, né? Como seria? E quando junta os visitantes dos pacientes, parece que está no mercado de peixe e a placa está lá, solitária, silêncio. Então a arte do silêncio precisa ter capacidade de controlar-se e não falar quando a situação exige silêncio. Isso é de fato algo precioso. Não é verdade? É algo precioso. Com a qualidade do silêncio, o homem é protegido dos muitos pecados relativos à fala. Sem ela, ou seja, sem a qualidade do silêncio, é extremamente difícil abster-se de cometer transgressão verbal. O pecado de Lashon Hará, o crime de Lashon Hará, que é maledicência, fofoca e etc. A pessoa que exercita o controle ao falar, somente quando a possibilidade
somente quando a possibilidade da fala proibida parece provável, mas em todas as outras ocasiões fala o que lhe passa pela cabeça, será incapaz de evitar a transgressão, né? Então, tem situações em que a pessoa ela fala, não pode falar isso, porque é um absurdo, é um grande absurdo. Então ela se omite em falar esse grande absurdo. Mas passando essa ocasião, em outras ocasiões ou em outras situações, né, em que ela fala aquilo que vem à cabeça, automaticamente ela vai acabar caindo na transgressão do Lashon Hará. Vai falar o que não deve, ou seja, a fala proibida. Essa pessoa simplesmente não está acostumada a controlar-se nessa área e está totalmente despreparada quando chega o momento da decisão, que é o momento que ficar em silêncio. Então aí fala o que vem na cabeça, fala abobrinha, dá bom dia a cavalo, né? E, portanto, devemos treinar-nos como alguém que aprende um ofício para exercitar o controle da fala. É interessante o Rabino Rav Sihai trazer essa questão, treinar para aprender esse ofício, porque afinal de contas, né, o silêncio é uma arte. Então é uma arte, ela precisa ser o quê? Precisa haver treinamento e experiência. Então muitas vezes você não aprende da noite para o dia, mas tem muitas coisas que nós sabemos e que podemos pôr em prática hoje. Sobre a questão da fala proibida, né? Falar aquilo que não convém. Tem muita coisa que nós podemos deixar de falar hoje. Outras coisas nós vamos aprendendo no dia a dia e esse treinamento precisa ser levado a sério. O silêncio é uma arte, é um ofício, certo? Então devemos atingir o ponto em que esse controle chegue naturalmente, ou seja, essa prática, esse treinamento diário, constante, que vai nos levando à experiência automaticamente, vai também fazendo com que o controle ou o autocontrole no Lashon Hará, né, na maledicência, na fofoca, etc. e tal, ele chega de forma natural. Então, de repente, uma situação qualquer em que antigamente, vamos assim dizer, você falaria poucas e boas daquilo que vem à cabeça e acontece uma situação semelhante e você está treinado e experiente e está dando valor à arte do silêncio, Shemirat Halashon. Então, o que você faria antigamente, você não faz hoje, porque você está valorizando a arte do silêncio, você tem treinamento, tem experiência, e você guarda silêncio. E isso é precioso. Então, vem de forma natural. O que antes você falaria, aquilo que vem na cabeça, hoje você breca, dá um break, pensa e não deixa vir à luz palavras negativas. Qual é o ofício que o homem deve exercer neste mundo? Ele deve se fazer de mudo para as coisas negativas, para a má palavra, né? Então, deve se fazer de mudo. Mudinho, é tão bom, né? Depois, com certeza, ele se absterá de falar coisas proibidas e evitará esse pecado de qualquer forma, né? Por isso o salmista lá no Salmo 1 fala, né, de forma bem simples, né? Bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e que nem toma conselho com os ímpios, né? Qual que é o conselho que o ímpio vai te dar sobre determinada situação daquela pessoa? Vai falar poucas e boas e vai falar para você, ó, me ajuda aí a falar mal daquela pessoa também. Eu não posso ficar falando sozinho, não, me ajuda aí. Então essa é a questão. Então por isso, né,
como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque qual é, de fato, o ofício que o homem deve exercer neste mundo? É o exercício de ficar para as coisas negativas, para a fala proibida. Se fizermos isso, uma coisa é certa: vamos mudar muita coisa neste mundo. Vamos abreviar a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que ele poderá se revelar a qualquer momento, e que seja a qualquer momento, agora mesmo, amém, vê amém. Que nós possamos exercer esse ofício precioso aos olhos de Deus. Silêncio, a arte do silêncio, para as falas proibidas e negativas. Amanhã temos outra lição. Shalom, shalom. Até mais.